Decisão judicial pode determinar o regime de recuperação judicial ou decretar a falência de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica em regime concorrencial? Eu vou te explicar esse tema no podcast Grifão dessa semana. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que é constitucional a previsão que está encartada no artigo 2º, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, a lei que trata de recuperação judicial, recuperação judicial e falência em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas e sociedade de economia mista exploram a atividade econômica em regime concorrencial, mas são atividades econômicas que são consideradas imprescindíveis ao atendimento dos imperativos de segurança nacional ou de interesse público relevantíssimo. Portanto, essas empresas públicas, essa sociedade de economia mista, ainda que concorram com empresas privadas, empresas particulares, não se submetem ao regime de recuperação judicial, ao regime falimentar. Não se pode, por meio de decisão judicial, alterar de modo substancial o funcionamento dessas empresas públicas em sociedade de economia mista. E as razões que levaram o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a constitucionalidade, ou seja, a adequação em relação à impossibilidade de decretar falência ou instaurar a recuperação judicial por meio de uma sentença do Poder Judiciário no tocante ao funcionamento das empresas públicas da sociedade de economia mista, são basicamente os seguintes. O primeiro deles, essas empresas públicas, sociedade de economia mista, são autorizadas por lei. Para que possam ser criadas por meio de registro penal competente, exige-se que uma lei autorize o funcionamento. E, portanto, só o legislador pode decidir autorizar a liquidação, a extinção, a dissolução de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Não pode uma sentença judicial estabelecer qualquer alteração no funcionamento dessas entidades ou até a extinção da sua existência. É preciso, portanto, observar a simetria de formas. Se lei autoriza a criação, lei deverá autorizar a dissolução e não uma decisão judicial que poderia instaurar o regime de recuperação judicial ou decretar a falência. O segundo ponto que o Supremo Tribunal Federal considerou como importante para justificar a impossibilidade de decretação de falência ou de instauração de recuperação judicial para as empresas públicas de economia mista é que essas entidades elas desempenham atividade econômica em regime concorrencial, mas existe aporte de capital que vem do setor público. O ente federado que institui essas entidades, ele realiza um aporte de capital. E como esse aporte de capital envolve dinheiro público, receitas públicas, não pode uma decisão judicial tomar por certo e decidir a destinação desse dinheiro. É preciso que haja uma deliberação junto ao Poder Legislativo competente, uma decisão do Poder Legislativo que autorizou no primeiro momento a realização desse aporte de capital público para instituir as entidades e agora vai decidir sobre a finalização ou até uma alteração na destinação desse capital que foi responsável para a criação, para viabilizar a criação da empresa pública de economia mista. Portanto, de acordo com o entendimento do Supremo, não há nenhuma inconstitucionalidade, portanto, atende ao que a Constituição estabelece como um regime próprio para as empresas públicas de sociedade de economia mista, a impossibilidade de um juiz de direito especializado em falência estabelecer a recuperação judicial ou decretar a falência dessas entidades de administração indireta. Não é possível, portanto, isso está consolidado no atual entendimento supremo, recuperação judicial e decretação de falência de empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que os podcasts da Grifão são publicações semanais com conteúdo atualizado e guardam relação direta com o setor público, com a administração pública, com a gestão pública. Para você continuar recebendo esse conteúdo gratuito na sua plataforma de
streaming digital, de áudio, como é o Spotify, como é o Deezer, ou no nosso canal no YouTube. Se você não fez o que eu vou te falar aqui, faça. Ative as notificações para que você seja informado de forma instantânea. E assim mais pessoas possam conhecer esse podcast, traz temas sempre relevantes para a gestão pública brasileira. E ao assinar, ao ativar a notificação, a plataforma entende que mais pessoas devem também conhecer esse conteúdo, porque você considerou ele relevante. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não conhece o EAD Grifon, eu recomendo que você acesse o endereço que aparece aí na tela, conheça os cursos disponíveis de capacitação que a Grifon te oferece, se matricule nesses cursos se for de seu interesse, realize as atividades propostas e, ao final, receba um certificado da Grifon. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.